E aí pessoal, mais uma vez aqui, e hoje eu vou estar lendo a Bíblia. Estarei lendo a Bíblia para os bolsonaristas, porque eles não leem. E eu vou provar que eles são falsos profetas. Houve a manifestação aí, né? Todos viram? Do Bolsonaro. Ele foi preso, que ele descumpriu as normas. O Nicolas Ferreira, que se considera um crente, e eu vou provar aqui que ele não tem nada de crente. Toda esta galera que estava nas manifestações são falsos profetas, e eu vou provar aqui. Fique aí comigo, porque eu vou provar para você. Vou provar dentro da Bíblia, lendo a Bíblia, que vocês consideram a palavra de Deus. Vocês consideram, né? Mas o problema é que vocês não leem a Bíblia. Vamos lá. Bom, Nicolas Ferreira fez a chamada de vídeo que decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Se esta galera que estava nas manifestações fosse realmente cristão, se todos eles fossem realmente cristãos, compreendessem a Bíblia, todos esses bolsonaristas aí, se eles realmente fossem cristãos, eles estariam orando pelo governo, ao invés de atacá-lo. Isso é um fato, né? Eles não só não oraram pelo governo, como atacaram o governo. Isso é muito sério. Biblicamente é sério. Você já leu Romanos capítulo 13? Vamos ler aqui juntos? Eu tenho certeza que os bolsonaristas não leram esta passagem da Bíblia. E muitas outras. Senão eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Eles atacaram o juiz, atacaram o governo. Eram para estar orando por eles. Vamos lá. A Bíblia, Romanos, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13. Vamos lá. A Bíblia, no capítulo 13, diz assim: toda alma, hein? Fiquem atentos nisso. Toda alma, ou todas as pessoas, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. No STF, autoridade superior. O governo, autoridade superior. Na terra, são autoridades. E a Bíblia está dizendo que toda alma deve se sujeitar às autoridades do governo. E o apóstolo Paulo aqui continua dizendo, né? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Eu poderia parar aqui. Isso aqui. Já acabou. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar para vocês perceberem quem vocês estão seguindo. É muito profundo esse capítulo aqui. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há na terra, né, foram ordenadas por Deus. Ordenadas por Deus. Por isso mesmo, quem resiste à autoridade, existe a ordenação de Deus
E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Entenderam? Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus está dizendo? Vocês percebem o que está acontecendo? Ou seja, vamos lá. Eu vou desenhar, porque muitas pessoas precisam que desenhem, né? A Bíblia está dizendo que não há autoridade na terra que não venha de Deus. O Xandão, os governos, os juízes são autoridades que Deus colocou lá. O presidente é uma autoridade. Deve ser respeitada, porque essas autoridades foram colocadas por Deus lá. Toda autoridade foi colocada por Deus. É o que a Bíblia diz. E aquele que resiste à autoridade, qualquer pessoa resiste à autoridade, está resistindo uma ordenança de Deus. O próprio Deus está resistindo o próprio Deus. Está em resistência contra o próprio Deus. No versículo 3 diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus. A autoridade na terra, os magistrados, os reis, os presidentes, os juízes, são autoridades de Deus. É o que a Bíblia diz. E quem resiste à autoridade está resistindo o próprio Deus. Você não crê na Bíblia? Você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então por que vocês fazem manifestações contra o governo? E essas manifestações bolsonaristas houve de tudo. Ataque ao STF, ataque ao presidente, ataque ao governo. Mas não houve nenhuma proposta de melhoria para o povo. Nenhuma. Só ataques ao governo, às autoridades. Vocês percebem isso? Ou vocês são tão cegos que não conseguem ver isso? Vocês não conseguem perceber isso? O objetivo dessas manifestações só visam salvar o Bolsonaro e a família dele, só. Eles não são patriotas, porque eles andam com a bandeira de Israel, com a bandeira dos Estados Unidos, rezando ali. Essas orações são muito tolas, são inúteis. Deus não está ouvindo vocês, porque vocês estão resistindo uma ordenança dele. Como é que ele pode ouvir vocês? A autoridade é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme. Se fizeres o mal, teme. O que é o mal aqui? É resistir à autoridade de Deus. É um mal. Pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Versículo 5. Vou ler o último versículo, que tem mais, mas eu vou ler só até esse versículo aqui, tá bom? Portanto, é necessário que
que lhe estejais sujeitos à autoridade, aos governos, aos juízes, aos magistrados, aos presidentes, aos reis, não somente pelo castigo, mas também pela consciência de que tu está obedecendo a Deus. Que Ele ordenou isso, então você conscientemente se sujeita por amor a Deus. Você não resiste a Deus. E aí? Infelizmente, esses bolsonaristas, essa galera, não conhecem a Bíblia. Não tem conhecimento de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, vocês não têm nenhum conhecimento de Deus. E o pior ainda, esses falsos profetas, o Silas Malafaia, o Marco Feliciano pregando lá. Pregando o quê? Atacando o governo. Pior são esses aí, que estão atacando o governo aí, que se chamam pastores, homens de Deus. Que homens de Deus? Que nada. Se fossem realmente homens de Deus, estariam orando, como a Bíblia ordena, orando pelo governo, pelos reis, pelas autoridades, para o bem do país. Estariam orando por eles, porque é isto que Deus pede para fazer.